Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos discutir as redes sociais. Como fazer um bom uso delas no ministério cristão. O tempo passou, muita gente que ainda tinha resistência a essa parte, essa revolução digital, né, como é chamada, hoje já se rende ao fato de que é impossível pensar no mundo contemporâneo, pelo menos no Ocidente, sem essa tecnologia digital. Agora, ela traz grandes ameaças. Como fazer com que ela seja útil e uma ferramenta abençoada no ministério cristão? Pode parecer simples, é só pôr testemunhos, usar para pregar o evangelho, mas isso é muito vago, né? Como fazer com que essas coisas sejam interessantes e atraiam a atenção? Até porque não é por estar em alguma rede social ou no mundo digital que alguma coisa é conhecida, vista, divulgada, né? Não é bem assim. E será que os cristãos têm feito, sei lá, bom uso ou têm explorado de maneira adequada e da melhor forma possível as tecnologias contemporâneas do mundo digital? Isso não estou falando das grandes corporações, eu digo eu, você, nós no dia a dia. Como é que podemos utilizar essas coisas? E aproveitando para também discutir como evitar as grandes armadilhas. Há um número cada vez crescente de pessoas que vivem dependentes do celular, né? De ficar olhando para uma tela o tempo todo. Algumas dessas pessoas, inclusive, já perderam a vida aqui bem pertinho do nosso estúdio, porque não se deram conta de que estavam atravessando a rua enquanto digitavam ou olhavam a tela do celular. Pois é. Como evitar que este encanto da tecnologia nos domine, nos vicie? Afinal de contas, a palavra diz que todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, nem pelas tecnologias digitais. Eu vou usá-las, elas não me usarão. Como fazer isso? Está no ar o Vejam Só. Olá, começamos agora mais uma edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Se você quiser participar do programa e concorrer ao brinde da Agrade, basta que você visite o nosso site e vote na enquete, vejamsó.com.br. Conosco hoje, para falar desse assunto, a doutora Veruska Gendorf, que é psicóloga e membro da Primeira Igreja Batista aqui em São Paulo. Paz e graça, doutora, tudo bem? Paz e graça, tudo bom? Prazer estar aqui. A senhora, qual é a sua linha de atuação? Eu sou psicóloga comportamental cognitiva e eu sempre procuro, através do cognitivismo, do pensamento, da reflexão, trazer aí as soluções das grandes questões humanas. E a sua clínica fica? Aqui no bairro do Bom Retiro, pertinho daqui. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Do outro lado, nós recebemos o irmão Osmar Guerra. Ele é criativo e gestor de mídias sociais e membro da Igreja Batista da Água Branca, onde ele exerce o ministério de louvor. Paz e graça, irmão Osmar, tudo bem? Paz e graça, pastor, tudo bem? Prazer de estar aqui. O que é uma pessoa que é gestora de mídias sociais? Você fica fiscalizando o que os empregados estão fazendo, é isso? Não. Bem, eu sou um produtor de conteúdo criativo e sedutor para redes sociais de grandes corporações. E a igreja que o irmão trabalha é a IBAB, não é isso? É, a Igreja Batista da Água Branca, eu sou membro lá da igreja. E onde é a igreja? A igreja fica na Gustav Williborgoff, do lado do antigo Controlar, ali na Barra Funda. Muito obrigado pela presença do senhor. Obrigado a vocês. Vamos ver o que o nosso querido Zeca, que tem lá os seus vícios no mundo digital, né? Preparou para apresentar o tema de hoje. Vejam só. As redes sociais já são uma realidade consolidada em nosso mundo atual.
É impossível pensarmos em viver sem essa realidade virtual. Fazemos tudo pelos aplicativos. Vamos ao banco, pedimos comida, mandamos felicitações de aniversário, desejos de boas festas, feliz ano novo, procuramos emprego, fazemos contatos pessoais e profissionais. Tudo isso com o auxílio das redes sociais. Hoje a internet não é mais uma ferramenta. Muitos estudiosos afirmam que a grande rede é um lugar e, assim como outros lugares do mundo, deve ser alcançado pela pregação das boas novas do Evangelho. Mas será que a igreja está preparada para essa missão quase transcultural? Estamos prontos para evangelizar nesse ambiente, antes virtual, mas agora real? Por isso, no debate do Vejam Só de hoje, queremos saber como devemos utilizar de maneira sábia as redes sociais no ministério cristão. Falando dessa forma, muita gente deve ainda hoje achar que isso é bobeira, uma moda passageira, que logo estaremos de volta às conversas no banco da praça. Porém, acho que os números que iremos apresentar agora podem mudar, pelo menos um pouco, a sua opinião. 1,59 bilhão de usuários ativos. Esse é o número aproximado de pessoas conectadas no Facebook, sendo que 1,31 bilhão de usuários acessam a rede pelo celular, mostrando grande facilidade, ou seja, de qualquer lugar e a qualquer momento. Uma entre 7 pessoas na Terra usam o Facebook para se conectar com os amigos e familiares. 32% dos adolescentes consideram o Instagram sua rede social favorita. Nessa rede são postadas mais de 70 milhões de fotos todos os dias. Para finalizar, vamos falar do YouTube. 6 bilhões de horas de vídeo são vistos todo mês. Por dia, 2 bilhões de pessoas acessam o canal. A cada minuto, são postadas 100 horas de vídeo. Talvez esses números expliquem todo o tempo gasto pelas pessoas nas redes sociais. E vale lembrar que o Brasil é o país campeão. Os brasileiros gastam por mês nada menos que 650 horas navegando pelas redes sociais. Essa média é 60% maior do que do resto do planeta. Se você tinha dúvidas sobre a importância das redes sociais, acredito que já mudou de ideia. Mas como fazer para que todo esse tempo, navegando pelas redes, seja usado de maneira sábia, principalmente para um cristão? E como usar essa incrível ferramenta dentro do ministério? Pode ficar tranquilo, que você ficará sabendo de tudo isso agora, no programa Vejam Só de hoje, que já está no ar. Durante algum tempo a gente imaginou que seria uma moda, que ia passar e tal, uma febre, né? Mas não, a revolução digital veio para ficar. Então, como é que a gente vai fazer para, de forma sábia e eficiente, utilizar as redes sociais no ministério cristão? Como esse é um assunto que envolve uma série de coisas pessoais e também várias gerações, nós temos aqui um homem e uma mulher. E a mulher é uma psicóloga e membro da Primeira Igreja Batista de São Paulo. Doutora Verusca, a senhora usa muitas redes sociais, é viciada ou não vai admitir? Olha, eu uso bastante, né? Até porque eu me comunico muito com os pacientes através das redes sociais. Hoje em dia a gente consegue ajudar muito as pessoas por rede social. Muita gente me pede ajuda por rede social. Eu tenho um canal no YouTube, inclusive, com vídeos de orientação de vários tipos de problemas de emoção, problemas com carência, problemas afetivos, que servem de orientação. Inclusive, nesse último ano, teve uma quantidade grande de acessos, o que comprova que as pessoas têm necessidade de buscar informação. Muitas vezes é mais fácil buscar através da internet do que, num primeiro momento, buscar uma ajuda presencial. Então, nesse sentido, a internet, as redes sociais, elas têm uma funcionalidade muito interessante para quem é profissional de saúde. Agora, é lógico, eu sou psicóloga, então eu conheço dos mecanismos de defesa, conheço dos mecanismos que transformam esse vício em um vício descontrolado, que
muitas vezes nos ajuda a controlar o processo. Agora, quem não conhece de ferramenta emocional, não conhece dos processos que podem causar um vício inclusive neurológico, faz com que as pessoas, por falta de informação, entrem num caminho muitas vezes sem volta. Hoje em dia nós temos inclusive núcleos de estudo de pessoas viciadas em internet, viciadas em jogos virtuais, viciadas em redes sociais, que fazem tratamento psicológico para conseguir desintoxicar desse tipo de vício. Muito obrigado, doutora. Agora a gente vai falar com um especialista que cria coisas, né, que vão parar nas redes sociais, no mundo digital. É o irmão Osmar Guerra, da Igreja Batista de Água Branca. E aí, e o senhor? Vou chamar você de você. Você. Né? E você, já foi viciado, é viciado ou não? Sim, trabalho com isso, né? Então, se eu disser para você que eu não uso muito as redes sociais, vou estar mentindo. Se eu disser para você que eu sou viciado, talvez eu esteja mentindo também. Hoje, pelo menos 85% da minha renda familiar, ela vem dos conteúdos que eu produzo para redes sociais. Importante, pastor, a gente começar já falando um pouco que mudou não só o nosso jeito de entrar na internet. Existe uma discussão muito recente sobre a era que nós estamos vivendo, uma era pós-digital. O que seria a era pós-digital? Você não entra mais na internet, você talvez não saia dela. Porque a nossa vida, ela está toda marcada e cheio de rastros dentro da rede. Então a gente é uma mídia. Existe um conceito muito interessante chamado eu-mídia. Então é bom a gente entender que a persona que está na rede social, ela não é 100% você, mas ela é um meio de comunicação. Então, quando você se comunica na internet, você tem uma audiência, você tem um conteúdo e você tem uma estratégia. Isso torna você uma mídia. Então, antes da discussão, eu acho, do vício, a gente precisa entender que as redes sociais são um meio, e um meio que não tem como a gente bloquear mais. Está posto, a nossa vida virtual está posta, mesmo que você não tenha nenhuma rede social, você tem rastros na rede, e isso faz com que a gente esteja vivendo essa era pós-digital. Muito bem, agora é sua vez aí de casa de se manifestar. A nossa pergunta está lá no site vejamsó.com.br, né? E a pergunta é a seguinte, vamos lá. Como você utiliza suas redes sociais? Primeira resposta, apenas para entretenimento. Claro, você vai responder com base na maior parte do tempo, como você utiliza suas redes sociais. Então, se 90% do seu tempo você usa para entretenimento, você vai responder essa, tá bom? Segunda resposta, para contatos profissionais e trabalho, né? Então, se 90% do tempo você usa as redes sociais de forma, digamos, profissional, né, para produzir alguma coisa para o seu trabalho, então você vai responder essa. Ainda que você de vez em quando brinque na rede, né, mas aí é a menor parte do tempo. Terceira resposta, você usa a rede social para evangelizar. Se a maior parte do tempo que você está na rede social você evangeliza, então você responde essa alternativa. E a última é nenhuma das anteriores. Bom, votou na enquete, você se habilita ao presente da Agrade, que é esse livro aqui, Mais Que Vencedores, um comentário, né, da Abba Press, um dos principais livros do Novo Testamento em relação às doutrinas da salvação, né? Então tá aí, o comentário Mais Que Vencedores é o presente da Agrade para você que votar na enquete e for sorteado ou sorteada. Por falar em Agrade, anota o telefone, né? 0 operadora 11 3115 0819. 0 operadora 11 3115 0819. É o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que aguarda a sua ligação amanhã. A Agrade pode te ajudar de várias maneiras. Por exemplo, em todo o Brasil existem filiais da Agrade, mais de 600, e todas elas têm o curso bíblico. Se você ainda não estudou a Bíblia inteira, né, não tem uma visão
global da Palavra de Deus, não estudou a Palavra de Deus, faça o curso bíblico aí perto da tua casa. É só ligar amanhã para esse número, agora não tem ninguém, mas você liga amanhã e pega o endereço. Em algumas filiais, como aqui em São Paulo, por exemplo, tem alguns cursos muito específicos. Curso de canto, por exemplo. Quem quer aprender a cantar, faz o curso de canto na grade. Curso para violino, né? Instrumentos de orquestra, além de outros instrumentos. Tem o curso de gestão eclesiástica. Alguns líderes têm dificuldades para adequar o orçamento da igreja, se adequar às exigências legais e jurídicas das prefeituras e tal. Então a grade tem um curso para isso, além de uma infinidade de outros cursos bíblicos e teológicos, tá bom? Você se informa amanhã direitinho, é só ligar, 0 operadora 11 3115 0819. Muito bem. Vamos lá. Doutora Verusca, a senhora tem filhos? Não, sou solteira. É solteira. Quanto tempo a senhora passa na rede social por dia? Olha, talvez umas 3 horas, né? Como eu disse, eu atendo muita gente, eu procuro orientar muita gente, então eu tenho muito tempo em rede social por conta disso. Porém, eu também atendo presencialmente, então como eu passo também muito tempo atendendo presencialmente, é difícil de você conseguir dividir as duas coisas, né? Mas a minha utilização é praticamente profissional, né? Dificilmente eu perco tempo com entretenimento ou qualquer coisa desse tipo. Tá. Deixa eu ver. Facebook é profissional? O Facebook, sim. Muita gente se comunica comigo pelo Face. A senhora não curte foto de ninguém? Curto, mas... Isso não é profissional. Mas são de trabalhos interessantes. Tá bom. São de trabalhos interessantes. Olha só, é interessante a gente tentar entender que hoje o Facebook é uma vitrine, principalmente profissional, né? Eu tenho muito mais, hoje em dia, acessos às minhas redes, aos trabalhos que eu desenvolvo pelo Face do que tinha pelo meu site. Tanto que de uns anos para cá eu tirei meu site do ar e hoje eu utilizo as redes como minha vitrine. É a forma que as pessoas me encontram, se comunicam comigo. Elas se sentem muitas vezes protegidas para fazer uma pergunta sem se expor. Até você quebrando barreiras para acessar essa pessoa e trazer essa pessoa para você presencialmente. Como é que a senhora cobra a sessão? Só presencialmente. As informações, as orientações, os atendimentos todos que eu faço de forma gratuitamente. Então, aí o sujeito vai uma vez cada 6 meses lá no seu consultório e o resto do tempo só ali no... Não importa, o importante é que você se sente ajudando as pessoas, né, Éber? É muito importante que a gente consiga acessar. É tão importante hoje em dia as pessoas entenderem o que acontece, as pessoas sofrem. Agora mesmo a gente vê que as pessoas, elas sentem as suas necessidades, às vezes não sabem a quem recorrer, às vezes esses filhos não têm acesso a esses pais, então elas utilizam o quê? A rede social. E se não tem pessoas preparadas para lidar e ajudar, vai encontrar pessoas que estão, infelizmente, se aproveitando muitas vezes delas. Então eu prefiro que tenham profissionais, que tenham pastores, que tenham pessoas preparadas a lidar com rede social e acessar essas pessoas que estão em aberto, precisando de um auxílio, uma conversa, uma ajuda, do que uma pessoa que muitas vezes vai fazer o mal para essa pessoa. Porque uma coisa eu vou dizer para você, o que tem de gente pronta para fazer com que jovens acabem fazendo coisas ruins, ou pessoas que estão carentes caem na mão de pessoas que são ruins, e por aí vai. Então é melhor que tenham pelo menos alguns profissionais, pastores, pessoas preparadas para ajudar essas pessoas. Mas quem está na igreja está protegido disso, né, Osmar? Tá não. De jeito nenhum. Não tá não. É importante pegar um link do que você falou, porque todo virtual ele tem que levar para o real. Sim. A gente não pode esquecer que as redes sociais são mídias, é uma mídia, a mídia é meio, né? Mídia meio. Então a gente não pode esquecer que seja uma compra ou uma venda, ou mesmo as redes sociais de uma igreja. A minha igreja, por exemplo, a igreja que eu frequento, muitos domingos tem mais gente fora, mais gente assistindo pela internet do que presencial. Isso é um pequeno problema para a gente. Ao mesmo tempo, é muito interessante esse movimento. Mas a gente não pode esquecer que todo virtual, todo digital, ele tem que levar para o real. Mesmo que seja uma compra no e-commerce, por exemplo, que você faz em casa, vai chegar o real na tua casa. Então, num atendimento seu virtual via Facebook, por exemplo, eu acredito que seja um direcionamento para que esse cara vá para o teu consultório, né? Então,
as pessoas, às vezes, elas têm um pouco de dificuldade nisso, né? Pensam que estão protegidas porque estão no virtual. E não é assim, né? No próximo bloco, nós vamos tratar de algumas questões mais delicadas. A questão do anonimato, de você poder fingir ser outra pessoa e acabar criando, sei lá, um avatar, não sei se é assim que fala, no mundo virtual. Queremos conversar também sobre as notícias falsas que se disseminam de forma... Hoje mesmo ali no jornal, que o jogo da baleia azul era uma notícia falsa, não era real. Né? E, no entanto, a coisa ficou muito grave. No próximo bloco a gente vê isso, mas... Esse é o momento do programa mais legal, né? Porque você aparece nele. Vejam só, quem assiste o Vejam Só. Você já se deu conta de que nós já estamos no meio do mês de maio e o mês que vem é junho? Nós vamos ter no final do semestre o sorteio da foto bem-aventurada. Os integrantes dessa fotografia vão ganhar uma série de presentes. Enciclopédia de assuntos teológicos já está garantida, a diária de um final de semana na pousada Estrela Alpina, lá em Monte Verde, também já está garantida. Então o que é que você tem que fazer? Faça a fotografia de todas as pessoas que assistem ao Vejam Só na sua companhia e poste essa foto no facebook.com/programa Vejam Só. Não esquece da palavra programa, porque senão você vai cair num Facebook pirata, tá bom? facebook.com/programa Vejam Só. Lá você põe a sua foto, identifica todo mundo que aparece nela, inclusive quem bateu a foto, se a pessoa não estiver lá, né? E também a cidade e o estado onde você mora, tá bom? Vamos lá. A primeira foto de hoje vem lá de Londrina, no Paraná. É a foto de Eliud. Tá aí o Eliud, né? Eliud é um dos nomes de Elias, ou Eliseu, nunca sei, lá do profeta do Antigo Testamento. Valeu, Eliud, Deus te abençoe. Na capital do Rio de Janeiro, nós temos o Gilmar Carlos da Silva. Aí o Gilmar, pelo jeito ele gosta de Israel, né? Tá lá, com a camiseta aí do povo de Deus. Ósculo santo para você, Gilmar. Vamos para Minas Gerais, em Pouso Alegre, no sul de Minas. A Juliana e o Ezequiel Paleta. Olha que casal bonito, né? Bacana. Gostei da foto, gostei do casal. Muito legal. Pouso Alegre é muito bonita, né? Fica pertinho aí de um monte de cidades maravilhosas da Serra da Mantiqueira. Agora em Guarulhos, na Grande São Paulo, né? A cidade do Jamierson, nós temos o Orlando e o Orlando Júnior. Orlando e Orlando Companhia Limitada, né? Valeu, Orlando e Orlando Júnior. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela sua audiência. E a última foto vem de Paulínia, aqui no interior de São Paulo. É o pastor Isaac Oliveira. Ósculo santo, pastor. E saúde lá a sua igreja em nosso nome, tá bom? Pastor de Paulínia, no interior de São Paulo. Muito obrigado, irmão. Vamos lá. Nós estamos falando hoje sobre como usar de forma sábia e eficiente as redes sociais no Ministério Cristão, né? Mas a doutora Verusca, na primeira fala dela, mencionou duas coisas que eu acho que a gente precisa esclarecer. O que a senhora quis dizer com mecanismos de defesa? Sim. Nós temos na nossa mente mecanismos diversos emocionais que nos fazem nos proteger de algumas coisas ou nos permitir algumas coisas. Então, quando eu digo mecanismos de defesa, são percepções que a gente precisa se atentar, percepções que precisamos sempre estar atentos, né? Para que a gente consiga se proteger de determinadas coisas. Por exemplo, quando a gente fala em rede social, a gente tem que entender que mecanismos fazem você se viciar. Para que você consiga se proteger disso, para que você consiga se defender disso, é necessário que você tenha informações o suficiente de como funciona seu cérebro, como funcionam as suas emoções, para que você consiga se proteger daquele tipo de situação. Então, por exemplo, quando a gente fala em rede social, a gente fala em algumas técnicas de curiosidade, por exemplo. As pessoas muitas vezes acessam porque têm curiosidade de saber da vida do outro, então eu só vou dar uma espiadinha.
E se você não tiver uma certa percepção, um certo bom senso, uma certa atenção, você vai emendando uma informação na outra e quando você percebeu, uma hora já foi. Então, quando você fala em defesa, você não permite que aquelas situações, aqueles recursos te dominem, aquelas situações te prendam. Outra situação que acontece muito, pessoas que estão carentes e muitas vezes vão para as redes sociais para se aproximar de pessoas e muitas vezes acreditam em tudo que aquela pessoa fala, não consegue ter critério para separar uma coisa da outra. Se você tem um mecanismo de defesa muito mais apurado, se você consegue separar, pera lá, isso aqui é um mundo virtual, é um meio de contato, mas eu preciso presencialmente entender o que é real e o que não é. Eu consigo me proteger de determinadas armadilhas. O que tem de pessoas hoje, pastor, carentes, se envolvendo em situações de relacionamento afetivos destrutivos, doentios, e acabam caindo em armadilhas muito sérias, porque não se protegem, não conseguem fazer com que o seu mecanismo emocional se proteja daquele tipo de situação, porque você está carente, então você cria um bloqueio cognitivo, você não se defende de nada. Você quer ouvir aquilo que você está ouvindo, então você embarca aquilo que você queria ouvir. Então, o que eu peço para as pessoas em casa é, pelo menos, prestar atenção nas informações, não tomar decisões rápidas, o tempo ajuda a pensar melhor. Tudo que é muito rápido, você tem um bloqueio cognitivo, você não raciocina, você perde capacidade de pensar de forma criteriosa. Então, o que eu peço para as pessoas é sempre pensar um pouco mais, buscar informações, não entrar numa situação por impulso. Outra coisa importante que a gente precisa saber, né? Hoje em dia, por conta de redes sociais e de celular, você acaba utilizando muito rápido, né, essa movimentação de coordenação motora fina. Então você vai mexendo, aquilo te ajuda a desenvolver um certo prazer de mexer, porque você está mexendo movimentação fina, coordenação fina. Então, aquilo te ajuda, é estimulante para você. E por conta de uma estimulação, você aumenta níveis de produções de prazer no seu cérebro, perdendo a consciência de tempo, perdendo a consciência de espaço. E quando você se dá conta, você está dominado pela ferramenta. Atropelado por um ônibus na Avenida São João, né? Também, porque a distração também acontece por isso. Como eu disse, existe um bloqueio cognitivo. Você perde centro de atenção, de concentração, porque você tem tanto gasto de energia mental com a movimentação fina, com a curiosidade do que você está fazendo, que você perde a concentração das outras coisas. Isso para mim, é incompreensível, né? Eu já falei aqui no programa. Um dia eu estava vindo gravar, estava vindo para cá gravar, 5 horas da tarde, uma carreta estava cruzando a Avenida São João, pela rua Aurora, e o motorista da carreta estava digitando no celular. Digitando, não estava lendo, estava digitando no celular. Imagina o estrago que uma carreta faz. Né? E aí eu gritei, ele me fez uma cara feia, me ameaçou. Né? Eu não entendo. Mas é importante, pastor, a gente abrir a caixa de Pandora quanto à publicidade, por exemplo, que é onde eu trabalho, justamente esses mecanismos de defesa que a publicidade tende a atacar. Hoje você tem 1,5 segundos para chamar a atenção de alguém que está no smartphone e no Facebook, porque é o tempo que ele tem para fazer a 5 dedos e a notícia subir. E a publicidade atual, o marketing, ele lida com conteúdos efêmeros. E é para ser assim, porque o que gera buzz, barulho hoje, amanhã já não gera mais, então precisa ter um outro barulho. Então, sob o ponto de vista do marketing da publicidade, o que se estimula é justamente isso, a capacidade de chamar a atenção de alguém que tem 1,5 segundos para que se chame essa atenção. Né? Como é que vocês fazem isso? Então, você perceba, por exemplo, como mudou. Se você trabalha com jornalismo ou você conhece algum jornalista, pergunta para ele como é que eram, por exemplo, as chamadas das matérias há 5 anos atrás. Então, hoje você tem frases muito mais chamativas, às vezes até polêmicas, para que o cara seja pego naquele primeiro
naquela primeira olhada no smartphone dele. Recurso de curiosidade. Então, recurso assim, de curiosidade, por exemplo, existe hoje uma tendência de se gravar, eu estou aqui com o meu smartphone, né? De se gravar vídeos assim, e não mais assim. Por quê? Porque se o cara está passando aqui o Facebook, ele não tem mais paciência de fazer assim para ver o vídeo. Então, que se grave assim para que quando ele assista o vídeo, ele não tenha trabalho de fazer assim. Misericórdia. Então, essa questão do tempo, né? Você reduz tempo e faz com que a pessoa entre no esquema que nós chamamos de esquema automático. Então a pessoa ela vai entrando e ela começa a perder. E nunca tem fim. Não, né? Nunca tem porque fim. a curiosidade ela é o pontapé inicial, mas depois o objetivo é você perder critério, a comunicação entre você e sua decisão. Você passa a não decidir mais. Você passa a ser movido de forma automática a querer ver o que é aquilo. Descubra tal coisa. Atenção. Tá. Mas aí, vamos voltar para aquela questão dos fake news lá, né? Das notícias falsas. Que elas sempre existiram, mas eram divulgadas de maneira muito mais lenta, com a mídia impressa e tal. E mais com a mídia digital, explodiram, né? Como é que a gente se defende disso? Como é que você vai saber? Procurando a fonte. Tem que procurar a fonte. E você, assim, ao contrário do que se imagina, todo mundo na rede social pode ser descoberto, sim. O seu computador tem um IP, o seu smartphone tem como a gente rastrear. Então, mas se eu for numa lan house, ninguém vai saber. Ah, mas tem o IP daquela máquina. Tá, e aí pela máquina você sabe o horário e pelo horário você sabe quem que você foi lá. Então, assim, não tem como, apesar de parecer uma coisa muito escondida, não é. Todo o mecanismo. Você sabia, por exemplo, que no Facebook, o Facebook tem um mecanismo em que você consegue patrocinar posts, né? O patrocínio dos posts ele pode ser feito através de vários filtros. Então, existe uma parceria do Facebook com o Serasa, por exemplo, que você consegue, se eu quero vender um apartamento na região da Zona Norte, por exemplo, eu consigo filtrar pessoas de 35 a 40 anos com 2 filhos que ganhem até R$5.000. Eu consigo que a minha publicidade chegue no smartphone dessas pessoas. O contrário também é possível. Se você está ali pesquisando, ou seja no Google ou qualquer outro lugar, a palavra motocicleta, preste atenção, daqui 2 horas vai ter lá no seu Facebook, passando ou no Google, ou em sites de notícias, vão ter lá uma publicidade, vai ter uma publicidade lá de motocicleta. Porque é possível você chegar na pessoa pelo interesse dela, mas também é possível você rastrear. As delegacias virtuais hoje são super eficazes nisso, né? Agora, falando um pouco sobre essa questão da gente tentar motivar essas defesas mentais, é importante se destacar que as pessoas, elas já são assim também. E que as redes sociais, as mídias sociais, elas promovem uma aceleração dessa ansiedade. Mas que o problema talvez não seja só as mídias sociais, mas a ansiedade das pessoas, as pessoas cada vez mais ansiosas. Aí existe aquele dilema, as pessoas estão mais ansiosas por conta das redes sociais ou as redes sociais aceleram a ansiedade das pessoas, né? É uma pergunta a se fazer, inclusive. É claro que a carência das pessoas promove muito isso, né? Quanto mais as pessoas estão carentes, mais elas buscam outras pessoas, buscam informações, e dentro dessa busca, ela vai tentando, pelo menos, fugir da própria dor. E esse é o grande ponto. A fuga que se tem de si, muitas vezes se preenche com uma quantidade tão grande de informações, que muitas vezes nem vai servir para o que ela busca. Tá, mas tem uma questão aí. Como que a gente pode explorar, então, essa carência para ser eficiente no ministério cristão? Isso seria legítimo? Começa daí, né? Porque, afinal de contas, você está sabendo, você está pondo, sei lá, uma isca, né? Sim. Num lugar que você sabe que há pessoas muito carentes. Segundo lugar, como fazer com que a mensagem do Evangelho, uma mensagem autêntica, não um evangelho fajuto, né? Seja atraente, né? Porque você mesmo disse que tem 1 segundo e não sei quanto. 1 segundo e meio. Como fazer com que a mensagem seja atraente? Você já pensou nisso? Sim. Pastor, a gente tem que entender que nos anos 80, por exemplo, você usava o folheto.
Isso. O folheto era um jeito atraente de se chegar a alguém que estava carente do Evangelho. O que a gente está fazendo hoje é digitalizar o folheto. Então, as redes sociais no meio cristão, na minha opinião, elas chegam muito mais próximo da pessoa que está carente, justamente porque todo mundo está carente, chega muito mais próximo com a mensagem do Evangelho, muito mais fácil do que os métodos tradicionais. Porque eu estou falando com uma pessoa no smartphone dela e em qualquer momento do dia. Então, sob o ponto de vista das redes sociais, na minha opinião, a evangelização ou a questão do ministério cristão ou o aconselhamento cristão, ele chega muito mais efetivo naquele que está precisando. Até porque, do jeito que a publicidade usa de uma forma mais maliciosa, eu também posso usar, não de forma maliciosa, mas com as ferramentas que eu tenho à minha disposição para chegar naqueles que precisam ser alcançados pelo Evangelho. Eu sou totalmente a favor da evangelização através das redes sociais, através do WhatsApp, através de tudo que está disponível para a gente aí. Eu acho que é eficaz, sim. Tá. Doutor, quase todo dia a gente vê isso, até o presidente Temer hoje, num dos seus pronunciamentos falou, que nós vivemos um momento de muita polarização e a rede social é um dos principais lugares onde as pessoas não medem limites naquilo que vão falar para agredir. Sim. Então, tá vendo? É uma brigaiada medonha, sim. Né? Que não tem paralelo na história. Porque é a velha história, né? Eu queria que a senhora falasse disso. Quando o sujeito está postando alguma coisa, ainda que seja no Facebook dele, né? Por que ele se comporta de uma maneira muito mais descuidada do que se ele estivesse falando pessoalmente? Todo mundo sabe que é ele, né? Qual que é a diferença? Mas dá uma falsa sensação de que ele está protegido, né? As pessoas têm uma necessidade muito grande de expressar o que estão sentindo, porém elas têm medo da rejeição humana, sim. Elas têm medo da rejeição daquela pessoa presencialmente. Mas quando eu estou na minha rede social, eu, entre aspas, imagino que eu esteja protegido de uma rejeição, de ouvir o retorno, porque vai ter retorno. E se esse retorno acontece na minha rede social, eu excluo. Mas se eu estiver presencialmente, eu não tenho como fazer muita coisa, né? Bloqueia, né? Bloqueio. Eu, de alguma maneira, apago aquele registro e faço de conta que nada aconteceu. Só que quando eu estou de frente, olho a olho, como a gente está aqui com uma outra pessoa, eu vou ter que engolir aquilo. Eu vou ter que administrar aquilo de alguma maneira. Então, se tem uma sensação falsa, pastor, de que eu estou protegido, da mesma forma como pessoas que têm problemas com autoestima utilizam redes sociais para mostrar uma vida que, na verdade, elas não têm. Porque elas precisam acreditar em alguma coisa e elas querem levar a outra pessoa a acreditar em alguma coisa. Então, elas postam coisas, fotos, como se tudo aquilo fosse real. E muitas vezes nada daquilo é real. Já vi coisas interessantes de pessoas que alugaram carro para tirar foto, alugaram cachorro, pegaram roupa emprestada para se sentir mais importante em algum momento, já que na vida real elas não tinham essa necessidade ou não conseguiam expressar essa questão. Então, as pessoas se enganam. Elas se permitem a enganar. O que a gente tem que pensar é o porquê que a gente não passa realmente a refletir sobre as nossas próprias essências e verdades, para que a gente consiga chegar no denominador. Infelizmente, as pessoas estão se acostumando a se esconder, estão perdendo a habilidade de lidar com o mundo social, ela lida com um mundo muito mais virtual do que o social. A nossa necessidade de trazer essas pessoas para o presencial se faz exatamente por isso. Porque as pessoas uma hora precisam acordar e encarar. Por que você não encara aquela realidade? Por que você acha que a sua rede social te protege? Essa reflexão traz uma construção. Agora, também tem o seguinte, pastor, eu acho que isso é um efeito colateral da comunicação em rede. A gente não tem mais uma comunicação piramidal, onde alguns meios de comunicação detinham a informação e traziam para a grande massa, a era do broadcasting. Até dizem que nós estamos numa nova era de uma comunicação oral, o que estão chamando de digitoral, inclusive, porque é uma comunicação não mais piramidal, é em rede, onde cada um de nós somos nós dessa rede. E nesse sentido, todo mundo tem voz. Eu dou aula num MBA de gestão de mídias sociais e eu brinco que não existe mais rádio peão. Nas empresas tinham a rádio peão, hoje é rede peão.
Porque a fofoca que acontecia na Rádio Peão ficava na empresa. A fofoca que acontece hoje na empresa, ela se dissemina através do WhatsApp. Uma médica perdeu o emprego por causa disso. Exatamente. Então, é a rede. Isso é um efeito colateral dessa democratização da informação sem muito controle. A médica que atendeu a dona Marisa, né, a esposa do Sim, Lula, sim. perdeu o emprego por causa da... O Rádio Peão virou Rede Peão. O que era uma coisa que poderia ser falada ali ao pé do ouvido para os amigos do hospital, viralizou no WhatsApp e todo o Brasil viu. Então, a pressa, né, você perde critério quando você tem a pressa. Você rápido, pela ansiedade, manda uma informação. Mas tem um problema. Pelo que vocês estão falando, para fazer com que, o tema de hoje, né, com que nós utilizemos sabiamente as redes sociais do Ministério Cristão, haveria necessidade de um contingente bem grande de nós dessa rede, né, de cristãozinhos, muito bem equilibrados, muito bem resolvidos na sua fé, para saciar a sede desse monte de gente. Será que nós temos? Não temos. Infelizmente não temos. Mas, voltando para aquela primeira pergunta que eu respondi sobre o eu mídia, eu acredito que todo mundo tem uma audiência, um conteúdo e uma estratégia de comunicação. Nesse sentido, eu sendo uma mídia, para minha audiência, se eu sou saudável nas redes sociais, para aquela minha audiência eu sou uma mídia benéfica e cujo conteúdo cristão está sendo propagado de maneira eficaz. Quer dizer, não precisa atingir o mundo inteiro. Eu não preciso, é a comunicação nichada. Sabe que existe uma coisa muito interessante? O maior youtuber do Brasil e o segundo maior do mundo chama-se Whindersson Nunes. Ele é um brasileiro, ex-garçom do Piauí, que tem hoje 18 milhões de pessoas que assinam o canal do YouTube dele. Ele era um cara que possivelmente não tivesse a oportunidade de virar um cara famoso se não fosse as redes sociais. Aí você diz o seguinte, então eu preciso ter um canal com 18 milhões de pessoas. Não, você tem, por exemplo, um outro canal chamado Doutor Carro, que pouca gente conhece, mas que tem 200 mil pessoas que assinam e que fala sobre, por exemplo, pequenos reparos mecânicos que você pode fazer. Esse cara, ele é patrocinado pela Bosch, pela Petrobras e tal, ele achou um nicho e ele fala com aquele nicho. Então, o trabalho com a internet não é só para aqueles que têm uma grande audiência, milhões de assinantes. O seu nicho pode ser as 200 pessoas que estão no seu Facebook. E ali você pode ter uma comunicação eficaz. O que eu acho fantástico na democratização da comunicação é isso. É que você tem voz dentro de um universo, de um oceano de pessoas que também têm voz. E aí vai de você usar de forma legal essa voz que você tem. Interessante a decisão. Quem tem a decisão de utilizar a rede para algum fim, para algum objetivo, porque como nós dissemos aqui, nós temos esse público. Os nichos estão aí, cada um vai ter que fazer a leitura de qual nicho você quer alcançar. Então você tem que tomar algumas decisões. Eu quero alcançar? Ok. O que eu vou fazer? Como eu vou me planejar e como eu também vou me proteger? Para que eu possa alcançar aquilo que eu planejo. Nós temos que ter um planejamento. A mente humana, ela necessita de planejamento. Eu tenho que planejar o nicho, dentro daquele nicho como eu alcanço, o que eu vou levar, como eu vou levar. Eu tenho condições de sanar aquela necessidade? Bom, no próximo bloco, a gente vai trabalhar ou vai tentar discutir algumas coisas. Por exemplo, você já notou que o viciado em alguma coisa, em qualquer coisa, quando indagado, ele nega que ele seja viciado? Nós negamos aqui, né? Pois é. Né? Por que a gente não quer, né? O pior cego não é o cara que não quer enxergar? Então, vamos trabalhar isso. Segundo, a doutora Verusca vem falando bastante em planejar, pensar, não tomar atitudes instantâneas, repentinas e tal. Mas eu conheço um monte de gente que, por querer pensar um pouco mais, acaba ficando com medo do negócio e nunca faz nada. O medo é paralisante, embora também a pessoa não admita isso. E outras coisas, e tem também o Vejam Só Que Coisa. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência, discutindo hoje as redes sociais. Doutora Verusca, por que todo viciado nega que seja viciado?
Porque não tem percepção de si. Ah, não, eu não acredito. Sim, as pessoas nem sempre têm percepção de si. Imagina, pastor, nem todo mundo percebe que faz determinadas coisas erradas, nem todo mundo percebe que às vezes está passando um mico numa situação. Nem todo mundo tem a percepção de si, de seus comportamentos. As pessoas, elas, como eu disse, vão para o movimento automático. E aquelas que têm a percepção não têm coragem de assumir o seu potencial ali ou a sua dificuldade. Não é todo mundo que tem estrutura suficiente para encarar as dificuldades que apresenta. Então eu prefiro não assumir, eu prefiro negar. É um mecanismo de negação. Eu nego porque assim eu não sofro. Agora, grande parte, eu posso garantir para você, não tem percepção de si. Por conta dos próprios problemas, sofrimentos, dores que apresenta, perdem a conexão consigo. Muita gente passa anos até perceber que tem determinadas dificuldades que precisam melhorar. Quantas e quantas pessoas, pastor, às vezes no dia a dia você olha e fala, nossa, aquela pessoa não percebe que está fazendo daquele jeito? E você chama, não estou. E não está porque não está percebendo. E às vezes precisa de alguém que possa mostrar para que a pessoa tenha de novo essa conexão com ela própria, para que ela possa buscar uma solução. Convenci. Não, convenceu não. Nós estamos falando de gente viciada. Por exemplo, a pessoa... Que não percebe. Mas qualquer vício, por exemplo, o cara é fumante, ele percebe que ele fuma. Então, sim, virtual. O virtual, ele não... Que seja virtual. Não a pessoa percebe. Não percebe que não ela percebe. Põe o emprego dela em risco por burlar a vigilância da empresa para... Pastor, olha só. A questão do tempo, a questão da convivência, das reações e ações que acontecem muito rápido ali, como eu disse, você tem um certo bloqueio na sua cognição. Nem todas as pessoas têm condição emocional de perceber aquilo que está acontecendo consigo. Quando você tem um costume repetitivo, independente do que seja, né, independente do vício, você vai entrando num mecanismo tão automático que você, na medida que você vai, infelizmente, reproduzindo esse movimento automático, você vai perdendo a percepção desse movimento. Se torna como se fosse algo natural para você e você não raciocina. Por exemplo, você pega uma pessoa que é viciada em internet, ou jogos eletrônicos, enfim. Você pega essa pessoa que já está no movimento automático há muito tempo, ela começa a perder essa percepção, ela acha que só jogou um pouquinho, ela não entendeu que é um vício. Ela estimulou áreas no cérebro que ela se tornou um viciado tanto quanto uma droga. Já tem estudos que dizem que 2 horas diárias de uma pessoa utilizando as redes ou utilizando o celular ou jogos eletrônicos equivale a 23 minutos do uso de crack. E como é que você consegue ter conexão consigo se você produz química no cérebro que cria tantos bloqueios? Fica difícil a percepção acontecer. Agora, aquelas pessoas que têm mais informação, elas conseguem se proteger um pouco melhor. Ok. Voltando a falar da questão do uso da rede para o evangelho. Você é especialista em criar coisas Conteúdos. que chamem a atenção, né? Conteúdo. Qual que é o nome que se dá para esse negócio? É o conteúdo. O conteúdo pode ser audiovisual, pode ser um post, pode ser um meme, pode ser uma... Você gosta do que os cristãos postam? Pastor, para ser muito sincero, eu acho que existem alguns cristãos, né, nas redes sociais que imitam muito coisas que acontecem ou lá fora, ou coisas que acontecem aqui dentro no mundo secular. Eu acho que existe um amadorismo no quesito de português mesmo, de argumentação, no caso dos textos, por exemplo. Em caso de audiovisual, eu acho que falta um pouco de qualidade e tal, e existe uma porcentagem pequena que me agrada como um profissional da área, que eu acho que estão fazendo certo. Porque é importante entender também que você alimenta um universo ao redor daquele produto, entre aspas, que você quer, entre aspas, vender. A rede social, ela serve muito para isso. Então, por exemplo, o senhor chamou aí o facebook.com/programa Vejam Só, mande para mim a sua foto. Você está vendendo um produto, você está vendendo o programa Vejam Só. E como é que você vendeu isso lá no Facebook? Você alimentou o universo
do programa Vejam Só. Você pediu para que telespectadores mandem fotos para cá. O que acontece? Isso desperta em outros telespectadores a vontade de mandar foto. E desperta naqueles que mandaram foto a vontade de chamar outras pessoas para assistirem o programa Vejam Só. Então, vocês alimentaram o universo do programa Vejam Só. Você não precisou falar assim, assista ao Vejam Só todos os dias, 11 da noite. Você criou um conteúdo relevante. Por quê? Porque é atraente para alguém e sedutor, porque trouxe o telespectador. Então, o conteúdo para redes sociais, ele tem muito esse papel de alimentar o universo ao redor daquilo que você quer vender. No caso da igreja, por exemplo, eu acredito que isso é muito importante, porque isso responde uma pergunta do propósito. Então, quando você alimenta o universo daquilo, você está trazendo propósito, está trazendo o porquê daquilo. E a gente, como evangélico, como cristão, a gente é especialista em dizer o porquê das coisas. Então, a gente tem o potencial de criar bons conteúdos e conteúdos relevantes. Eu acho só que o formato, às vezes, peca. A questão do design, a questão da qualidade do vídeo, repito, a questão do português, do jeito de se falar, eu acho que ainda é muito pobre. Mas tem coisa muito boa acontecendo aí. Bom, tá, depois a gente volta a falar disso. Doutora Verusca, a ideia do medo, né? Então a senhora falou assim, não tome decisões muito rápidas, não faça nada muito depressa, pondere, pense uma segunda vez, não sei o que e tal. Aí você vai dar espaço para o medo. Mas será que vai dar certo? Eu acho que não, melhor esperar mais um pouco. E a pessoa nunca faz nada para mudar. E vocês, psicólogos, adoram que as pessoas mudem. Sim. Até, e de preferência que não dê certo, porque assim você continua, né? Não é na terapia. Não é bem assim. Não. Eu sou cognitiva, Como eu não que deixo uma ninguém psicóloga fideliza o seu cliente, que na verdade é um paciente? Na verdade, como eu sou cognitivo-comportamental, o que eu faço? Eu tenho um planejamento de sessões. Então, eu tenho uma proposta e uma programação. Eu vou trabalhar em tantas sessões. Então, eu já tenho uma programação. Já sabe quando vai acabar? Já. Os psicanalistas vão te matar. Deixa eles, não tem problema. Às vezes são 600 sessões. Tá, desculpa, é verdade. Eu esqueci o detalhe. Você sabe que até por protocolo, por exemplo, uma síndrome do pânico, você tem de 3 a 4 meses para conseguir resolver. Uma depressão, ela não pode durar mais do que 1 ano. Geralmente é de 6 meses a 1 ano. Depende do que está acontecendo, você vai estabelecer uma programação. O que eu vou trabalhar na mente daquela pessoa, o que eu vou trabalhar na cognição daquela pessoa, como ela vai se perceber, como é que ela vai aprender a reagir, como é que ela vai reconhecer seus traumas e seus medos. Quando você fala de medo, você está falando de pessoas que já carregam dentro de si inseguranças que são de passado, de infância. E quem que não tem isso, filha? Então, o problema é não deixar te dominar. Não é o tempo de domínio, é o que você se permite a ele. Eu não posso fazer tudo no impulso, porque senão o meu medo me domina. Eu tenho que raciocinar sobre aquilo e decidir se eu quero aquilo ou não, independente dos meus medos. É que a gente sempre tem um foco muito voltado para as nossas dores e os nossos medos. A gente não vê a coisa de uma forma macro. Como é que chama a sua linha de... Comportamental cognitiva. Para vocês, emoções não existem? Não, existem, é lógico que existem. Porém, você sabe administrar os seus sentimentos. É claro, pastor. Nós precisamos aprender a sentir... A tal da assertividade é o... Nós precisamos aprender a sentir e tomar decisões. É uma forma emocional inteligente. Você utilizar a sua razão de uma forma inteligente. A gente pode sentir, mas a gente não pode se permitir dominar. Infelizmente, o que eu vejo, por impulso, por trauma, por medo, as pessoas simplesmente se permitem dominar e ficam com medo de dar um passo. E quando elas aprendem de forma cognitiva a dar passos, elas percebem que conseguem ser fortes para lutar, independente do problema. Ninguém vai viver a vida inteira sem problemas. Problemas estão aí todos os dias. Mas como você vai encarar? Você vai sofrer em alguns? Vai, mas como você vai sair do sofrimento? Vai aprender o quê? Vai construir o quê no meio desse caminho? Vence aquele que souber construir muito melhor, né? Então, que a gente possa ter esse olhar para dentro da gente, possa construir esse caminho. Ok. Pelo jeito, ela tem um temperamento que permite esse tipo de coisa. O meu temperamento não permite isso, né? Imagina.
Eu não sou um computador, eu tenho coração, viu, Sim, doutor? Mas e se treinar esse coração? Que treinar coração? Treinamento emocional, pastor. Qual é o seu temperamento? Eu sou bagunçado, viu, pastor? Pois É muita emoção, pouca razão, é muita impulsividade. Eu tenho sérios problemas com isso, mas nada, é isso aí mesmo. Não, isso o que aí ela mesmo. falou, é claro que é verdade. Sim. O problema é que não é factual. Por isso é importante da gente procurar recursos, ferramentas para sempre ter um treinamento. Nós mudamos todos os dias porque Mas, doutora, não podemos deixa eu te perguntar ter então, essa... já que a gente está... isso não cria uma frustração numa pessoa como eu, por exemplo, que quase nunca consigo vencer meus impulsos? Isso não vai dizer, mas eu tenho que vencer, mas eu tenho que vencer. Chega na terceira vez, você está destruído, se sentindo péssimo. Não é eu tenho que vencer. Mas aí você vai pensar assim, eu fiz o certo, não interessa o que eu estou sentindo. Não, olha a fala que interessante. Eu tenho que vencer. Eu posso vencer. Uma escolha. A questão do sofrimento, ela vai embutido porque você está sempre querendo, mas você não tem os recursos para fazer a escolha do poder vencer. Esse é o grande diferencial. Nós podemos todas as coisas desde que a gente tenha ferramentas para isso. Assim como no caso, né, do seu trabalho, por exemplo. Para você conseguir alcançar, galgar um caminho, você tem que ter treinamento. Quantas pessoas querem trabalhar nessa área, mas elas sabem que tem um caminho a galgar? Não, claro. Nós precisamos sempre encontrar ferramentas que colaborem para esse processo de desenvolvimento. No caso, eu funciono com recompensas. Então, aí você já encontrou uma mecânica. Tem que ter uma recompensa prazerosa. Então, você precisa elaborar dentro dessa mecânica como chegar lá. Então, por exemplo, vou dar outro exemplo. Eu escuto todos os dias, pastor. Verusca, eu estou sozinho, quero um relacionamento, está chegando junho, já vai chegar dia dos namorados de novo sozinho, o que eu faço, onde eu estou errando, eu estou com medo. E todas as frustrações naturais que um ser humano tem. E muitas vezes vindo até de redes sociais ou vindo de internet. O que a gente propõe? Você já conseguiu parar e conseguiu fazer uma percepção, uma análise de onde você está errando? Porque se sempre tem uma repetição, sempre você vai continuar nesse mecanismo se você não mudar nada. Então, o que é que precisa mudar? É você, de forma inteligente, perceber onde está errando, construir alguma coisa e passar a tomar decisões. Isso vai proibir da pessoa se frustrar em algum momento? Não, mas vai com certeza protegê-la a se frustrar sempre. Você consegue com mecanismos, pastor. Eu tenho dúvidas, assim, cruciais a respeito desse racionalismo todo. Não dá para responder racionalmente, mas ele não é real, o mundo real não é o mundo do racional. Mas é uma possibilidade. Tá bom, eu não vou discutir, eu não sou psicólogo, não tenho condição de contra-argumentar com você, mas no mundo real, no mundo da igreja, quando você lida com corações destroçados, com emoções exacerbadas, sim, com uma angústia por esperar um milagre de Deus, porque tem o sobrenatural na história, sim, toda, que como com a palavra de sobrenatural não, sim, tem nada a ver com racional, sim, né? Sim. Isso somos nós, sim, né? Isso somos nós. Eu me lembrei aqui de uma teoria, a gente fala que as pessoas se escondem atrás das redes sociais. Isso. Mas eu tenho uma teoria de que as pessoas se mostram através das redes sociais. As pessoas são más. As pessoas são más. E aí, porque elas acham que estão escondidas, elas mostram a verdadeira face. Então não é que elas estão escondidas e por isso elas falam as barbaridades. É porque elas são bárbaras e aí elas acham que estão escondidas e falam as barbaridades. Aliás, tem uma experiência muito famosa, doutora, que a senhora como psicóloga pode explicar para nós, que demonstra a malignidade da pessoa comum, né? Sabe qual que é essa experiência lá dos choques, né? Sim. De você estimular com os choques as reações, e é interessante que mesmo você sabendo que aquela pessoa é um ator, né? Mas quem está ali dando choque não sabe que aquele é um ator. Mas a pessoa continua dando choque porque ela entra no movimento automático. É prazeroso inconscientemente ver o outro tomar o choque. Como assim é prazeroso inconscientemente? Para as pessoas que infelizmente apresentam também alguns distúrbios, né? Ufa! Espera eu terminar, pastor. Infelizmente tem muita gente má. Mas, então, essa experiência demonstra que a quantidade de sádicos é enorme. Sim. Que você não imagina, né? Então,
Agora imagina, pastor, a quantidade de pessoas boas que caem na mão de pessoas doentes porque não tem recursos emocionais para se proteger delas. Olha para o mundo, olha o que está acontecendo. As pessoas estão se divertindo, elas estão se permitindo a invadir um momento que às vezes é familiar, social, dando muito mais vazão às suas necessidades voltadas à internet. Você sabe que o meu pai morreu há 3 anos atrás e teve uma pessoa que fez o check-in no Facebook no cemitério. Eu achei aquilo um absurdo, assim, tragicômico, né? Então você tinha lá no Facebook, fulana de tal estava no cemitério tal. Né? Que é essa incapacidade da pessoa ter o simancol, né? De falar, poxa vida, esse momento é privado, ele não é público, né? Mas aqui eu tenho uma opinião. A opinião é o seguinte: tudo que a gente está falando gira em torno das doenças psicológicas das pessoas. As redes sociais, elas são uma ferramenta e que, se mal usadas, assim como qualquer outra ferramenta, elas vão potencializar esse tipo de comportamento. Então, uma coisa as pessoas vão ter que ter consciência. Sem fazer a defesa, mas já defendendo. Mas uma coisa as pessoas também, pastor, vão ter que ter consciência. A ferramenta está aí. Ela vai ser usada para o bem ou para o mal. Qual é a sua escolha? Ou, se você não fizer uma escolha de usar para o bem ou para o mal, você vai ter que tomar cuidado para não ser vítima de algo negativo. Como que a gente pode evitar, por exemplo, essa questão do baleia azul, que começou como uma notícia falsa e acaba gerando vítimas? Olha, pastor, não tem como evitar. Na real, o que tem mesmo é que a gente ser melhores pais, melhores irmãos, melhores amigos. Esses dias eu tive uma percepção que me deu uma crise total com a minha filha. Eu tenho uma filha de 1 ano e 9 meses. E não teve como evitar ela pegar um iPad. Ela pegar não, a gente dá um iPad, botar um desenho e tal. E ela gosta muito de um desenho X, que tem uma música X. E esses dias eu fui trocá-la e coloquei no celular a música. E eu tive uma percepção de que eu não estou ensinando a minha filha a ter imaginação. Porque toda a estimulação que eu dou a ela é visual. Ela não está acostumada a ouvir nada, a ouvir e imaginar. Isso é muito sério. Muito sério. Isso é muito sério. Então, vai de mim como pai ter essa percepção rápida e assim, existem hoje N mecanismos de proteção digital para você bloquear, saber tudo que seu filho está vendo. Não dá para você. Se antigamente a gente tinha um dilema que era, coloca ou não uma TV no quarto dele, que idade eu dou um smartphone para ele, entendeu? Eu acho que a gente como pai, como mãe, como irmão, a gente tem que ter isso muito claro, muito bem combinado em casa, porque não dá para a gente, pastor, dizer, eu já ouvi em igreja falando, nossa, vamos voltar ao tempo que não tem como voltar. Não tem. Está posto, é uma era, já era. E é daqui para frente. E não tem como a gente tirar, não tem. Você pode ir para um mosteiro no Himalaia, você tem uma vida digital, não tem como. O grande segredo do controle da administração é você ter a informação. Quanto mais informações os pais possuírem, quanto mais informações os jovens tiverem, mais eles vão ter condições neurológicas de ter captação de informação, reflexão sobre aquilo. Mas aí, doutora, a gente entra num aspecto complicado, porque, por exemplo, esse negócio dos jogos aí perigosos afetam os adolescentes. Sim. E, não sei porquê, mas nós criamos na nossa geração de adolescentes a ideia de confiança. O pai tem que confiar, então ele não vai fiscalizar o computador e o celular dos filhos adolescentes. O Osmar já disse que tem que fazer isso. Sim. E aí, o psicólogo diz o quê? Quando você tem a informação, por exemplo, você vai sentar com esses pais e explicar. Esses jovens precisam saber o que acontece, quais são as ferramentas, para eles terem condições de se defender, pastor. Você utilizou a questão do baleia azul. Se a gente pensar nos jogos, né, independente do tipo de jogo, mas que traga um malefício para aquele jovem, você vai ter uma pessoa manipuladora por trás dele. Assim como, de repente, você que está com seu celular. Vamos imaginar que você está com seu celular e ele toca. Você atende, uma pessoa diz para você, olha, eu estou com um filho seu, você tem que depositar na minha conta, não sei o que, e te fizer uma pressão psicológica. Eu tenho certeza que quando você desligar esse telefone, você vai verificar se seu filho está bem.
Então, não é uma questão de ser o adolescente ou de ser o adulto, é de você ter a informação suficiente para conseguir se proteger. Não, eu já sei que isso não procede, nem vou esquentar minha cabeça, eu sei que isso é uma armadilha. Então, se esse jovem, da mesma forma, for orientado, ele não vai cair em armadilhas. O problema é que você pega justamente na fragilidade humana, a pressão psicológica, a pressa para você não raciocinar o que está acontecendo. Isso faz com que você fique assustado, você bloqueie cognitivamente as reações. E muita gente, muitos adultos hoje, pessoas maduras, caem na mão de situações complicadas, perdem dinheiro porque não conseguiram raciocinar. Então, como a gente vai cobrar só do jovem? Se o ser humano, de uma forma geral, sendo ele jovem ou não, cai por conta de fragilidades. Agora, é lógico, o adolescente ele é mais suscetível, porque ele já está numa fase de conflito. Pois é. E para isso a gente teria que desenvolver, então, ministérios novos dentro da igreja, Osmar? Eu acho. Com gente como você, trabalhando as mídias da igreja, é isso? Olha, pastor, eu acho. Eu tenho tido a oportunidade de dar uma palestra que começou com um grupo de 5 pessoas e agora a última palestra que eu dei estava lotado, tinha mais de 300. Chama-se Comunicação 3.0, como se comunica a geração que nasceu na era digital. E eu fico impressionado que as pessoas, elas realmente não caíram a ficha, e muito dentro da igreja mesmo, não caiu a ficha de que a gente está vivendo uma nova era, uma era digital, em que os cuidados serão outros e que a comunicação é outra, que a venda mudou, que o jeito... Existe um conceito, pastor, muito importante na comunicação 3.0 chamado disrupção. O que é a disrupção? Disrupção é essa democratização através da tecnologia de coisas que antigamente eram muito burocráticas. Exemplo, você ia na locadora de vídeo, locava o vídeo, trazia para casa, tinha que depois voltava lá na locadora de vídeo e devolvia. Disrupção é o Netflix. Você não precisa mais ir lá. O Uber é a disrupção do táxi, certo? O WhatsApp é a disrupção do SMS. Os agentes estão morrendo. Existem aplicativos para você comprar, alugar apartamento. E a gente não pode achar que isso não vai chegar na igreja. Eu brinco lá na nossa igreja que é o seguinte, eu estou vendo a hora em que você vai no culto da seguinte forma. Você vai colocar o terno, sentar na sua Smart TV, colocar no YouTube 3 cânticos, aí depois você baixa uma pregação do seu pregador preferido e coloca a oferta no criado mudo, se Deus quiser ele pega. Porque a gente, não adianta a gente fechar os olhos, a gente está numa era disruptiva, em que a tecnologia está barateando e democratizando toda a informação. Então eu acho que a gente... Mas isso vai alcançar a fé. Aliás, é um bom tema, vamos falar disso. Sim. Disrupção na fé. Eu acho que a fé não. A fé não existe a disrupção congregacional, da fé. A fé que eu Sim, digo, mas a gente precisa pensar e refletir como é que vai ser a igreja daqui 30 anos. Então... Como é que a igreja e a repartição pública são os únicos lugares que os bancos são de madeira. A gente não consegue mais ouvir uma pessoa 1h30, como as pessoas não ouvem mais as pessoas 1h30. Isso é uma crítica? Sim, mas é uma realidade. Como é que o pastor do futuro ele vai se comunicar num sermão de domingo? A gente precisa refletir sobre isso agora, porque a igreja é a igreja do agora. Os adolescentes, eles estão... Você sabia que o Facebook ele é considerado uma rede social velha? Os adolescentes estão indo para outras redes sociais porque sabem que seus pais estão no Facebook. Isso. Então, como é que a gente vai viver a fé daqui 20, 30 anos? Daí vale também a gente também ressaltar que a gente não pode também perder a comunicação social. Né? Quando a gente está numa igreja, nós desenvolvemos essa capacidade de ser irmão do outro, de conviver presencialmente com o outro. Uma coisa não precisa fazer com que a outra se perca. Que a gente possa desenvolver de forma criativa ferramentas que possam unir as coisas, por que não? Sim. Agora, se perde muito quando não se vive em comunhão. As pessoas estão perdendo a habilidade de ouvir as outras. Elas estão perdendo a habilidade de abraçar. É tão impressionante, tem pessoas que estão carentes porque não recebem um abraço da própria família. Sim. Então, que nós não possamos perder a habilidade de amar, de abraçar, de expressar para o outro verbalmente, presencialmente o que você está sentindo. O Volney Falsini, quando esteve aqui, falou que
Ele conhece uma moça, uma adolescente, que mandou um WhatsApp para a mãe se ela já podia ir jantar. Ela estava no quarto. Uhum. Posso jantar? Em vez de simplesmente abrir a porta e perguntar, né? Uhum. Mas, tudo enfim, aquilo que a gente se permite viver de forma mecânica, a gente perde a forma humana. E o que eu peço é que as pessoas não percam a cognição humana. Você tem que estar conectado com o ser humano. Afinal de contas, somos feitos de carne e osso. A gente precisa de afeto, carinho, de convívio, isso é importante. Infelizmente, o nosso tempo acabou, porque o relógio não é humano. É o Cronos, né? Ele é cruel. Inexorável. Então, eu quero agradecer aqui a presença e também da doutora Verusca. O contato deles está publicado no site vejamsó.com.br. Você pode entrar em contato com eles e... Pastor, posso só falar um pouco, só uma última palavrinha sobre a palestra que eu tenho dado? Temos dado 2 palestras, uma sobre a comunicação 3.0 e uma outra sobre como você produzir vídeos e conteúdo legal com o seu smartphone apenas. As pessoas acham que a comunicação é cara e ela não é. Você pode produzir coisas muito legais e relevantes e sedutoras para o seu público através do smartphone. Então, eu estou dando esses 2 workshops, quem quiser tem um contato aí. Legal. E quem estiver sofrendo e quiser conversar também, é só me encontrar nas redes. Ela vai falar, ela vai transformar você num ser racional. Mas que vai vivenciar a vida de verdade, com a razão e com a emoção em equilíbrio, pastor. Pastor, acho que acabando o programa, o senhor podia fazer uma sessão com ela. Se ela fizer gratuitamente. Claro, pastor, com o maior prazer. Tem sorteio? Estamos sem internet. Isso é o fim do mundo, né? Discutindo a internet aqui, estamos sem internet para fazer o sorteio, a gente faz outro dia. Mas quero mandar um ósculo santo para você que ficou conosco e nos veremos no próximo Vejam Só.